Tem um programa com Beto Estrada, Afonso Solano e o Diogo Braga. Sai bem no dia, às vezes não, e quando atrasa eu fico na mão. Mas eu podia confiar na deusa do podcast chamada Creuza. Só não sabia que a opinião destes três caras vale um tostão. Agora chega, vamos escutar, o episódio vai começar. Agora chega, vamos escutar, o episódio vai começar. Bom dia! Boa tarde! Boa noite, Batman! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Why you wanna kill me? Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Bale Solano. E diretamente de Brasília, Didi, me senti representado, Braga. Olha aí. Inclusive, vocês sabem que eu sou um poliglota, né? Vocês já estão acostumados com essa minha habilidade. I know everything! E aí eu usei o nome do Christian Bale, não somente porque ele foi um dos Batman no começo, mas porque Bailed, se eu colocar a curvinha, fica como se caiu fora, né? E o Batman caiu fora do jogo de hoje. Então, eu fiquei pensando, né? Falei, cara, falar outras línguas é muito legal. No entanto, quando a gente não fala, a gente às vezes sofre preconceito. Por exemplo, sofremos preconceito recentemente nos nossos programas de Anéis de Poder, porque parece que a gente pronunciou alguns nomes em Sindarin errado, senhor. Ah, é? Ah, é? Falaram que a gente estava pronunciando... eu acho que Adar ou Adar, não sei, a gente falou de trocentas maneiras diferentes, e aí um cara lá falou... Pô, peraí, mas tu tá falando do cara que perdeu do governo de São Paulo? Chama Adar, não é Haddad, não? Haddad. Haddad é o Haddad na Terra-média. Não, mas o cara teve um cara que ficou chateado lá e tal, aí falou que a gente não sabia falar Sindarin. Eu ia perguntar pra vocês se vocês pudessem aprender uma língua fantástica, nova. Olha. Não serve pra nada, só serviria pra você tirar onda nas festinhas nerd. Qual seria? Eu sei o do Beto e eu embarco junto com ele nessa. O Beto ia no Klingon. Klingon? O Klingon é bom, mas o Klingon é muito germanico, né? Ai, tu não gosta? Porra, que... Não, é porque você vai fuder a garganta. Você vai fuder a garganta, você vai ficar... É verdade. Realmente. Por exemplo, eu vejo o Star Trek Discovery, tem os Klingon lá, são bem presentes, e fala-se muito Klingon. E aí é muito... Verdade. Eu acho que se eu fosse escolher, eu ficaria na dúvida, na real, entre a minha língua hereditária, né, o japonês, que é uma língua que eu gosto, eu acho maneira, ou eu ia falar chinês, que eu gosto das vocais abertas do chinês, sabe? Pô, mas acho que eu não entendi a pergunta, então, porque o que eu tinha entendido com o Afonso ia falar línguas fantásticas. É fantástica, né? Pois é, obrigado, jogo. A gente tenta manter aqui... É verdade, tinha esquecido, foi mal. Porra, presta atenção, caralho. Convenhamos, eu vou comprar o barulho. O chinês, tá, e o alemão, eles são tão retratados na ficção e na ficção fantástica, né? Filmes como O Tigre e o Dragão, os alemães lá do Wolfenstein, que é praticamente uma língua fantástica também. Ficou na cultura popular muito, sabe? Pra gente é muito distinto, né? É, muito distinto. Cara, tem um stand-up de um comediante, eu não sei como é que se fala, mas ele é americano / filipino, chamado Joe Coy. Ah, você já falou desse cara aqui. Eu não sei se vocês já viram. Meu irmão, ele tem um stand-up onde ele fala só sobre sotaques. Sim. E aí ele pega... Cara, é muito engraçado. Ele fala sobre essas diferenças e tal. Uns que são cantados, uns que o cara parece que emenda a porra toda. Não fala, sabe? Fala de uma vez só consoante, cara. E eu acho fabuloso. Uma língua que me preocupa falar, porque eu não consigo entender como é que eles conseguem pronunciar sons. São línguas que vão meio pro germânico, polonês, essas porra. E o cara é só consoante, brother. É a RH, é T, não sei o que. Do caralho, maluco. E o som? Vai da onde? Cadê o som? É o barbarbar, né, Diogo? É o barbarbar. Uma curiosidade. Os bárbaros, não sei se vocês sabem disso, mas os
chamados bárbaros eram porque os povos eurocentristas, né, aqueles que tinham cultura ocidental desenvolvida, eles viam esses povos, assim, celtas e essas coisas, e achavam que eles eram menores. É o eurocentrismo. Falava assim, esse povo precisa de nós, nossa religião, essa coisa. São mais atrasados, E eles falam bar, por causa da língua que eles falavam, que é proveniente das línguas que formam ali. E aí daí vem os bárbaros. Será que o blá 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 veio daí? É verdade. Pode sim. Blá blá blá. Blá blá blá. Outro dia o Afonso falou a parada do folclore, né, também, que a galera, achou maneiro pra caramba. Eu tô rodeado de professores aqui, né? Chamar vocês de professores. Mas quem nos ensina é sempre você, Didi. É isso. Ensina o que fazer, né? Você é o engraçado do final do filme, que dá a grande lição, entendeu? É o que se finge de bobo, é o que finge estar aprendendo. Eu sou apenas um aluno. Chega no final, ele dá aquela lição. É o nosso He-Man. É isso? É o nosso He-Man. Pode ser. He-Man sedentário, né? He-Man sedentário. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Senhoras e senhores, no Diário de Gotham, meus amigos, todos os dias, há pelo menos uns 40 anos, eles repetem a mesma pergunta, meus amigos. Eu não sei se vocês sabem disso, mas no jornal lá, eles pedem para os cidadãos enviarem cartas, agora e-mails, completando a frase Gotham é. E muita gente fala sobre Gotham é corrupta, Gotham é uma sombra, Gotham é errada, Gotham é dominada por pessoas ruins. Mas a maioria costuma botar um nome, dizendo Gotham é Batman. Sim. Gotham é protegida pelo Batman. Gotham é vigiada pelo Batman. Mas nesse momento, meus amigos, Gotham está sentindo falta do Batman. O que aconteceu? Porque estamos falando, meus amigos, de Gotham Knights, o mais novo lançamento da Warner Games, que traz aí o jogo do Batman sem o Batman. É golpe. O resquício da franquia Arkham. Didi Braguinha, por favor, traga-nos a sinopse de Gotham Knights para debatermos aí jogos que parecem uma coisa e podem ser outra. Caraca, foi fundo. Olha só, queridos ouvintes, caros professores da mesa aqui, prazer poder trazer a sinopse para vocês. Vou me esforçar para chegar perto do nível de vocês. Muito bem, infelizmente começamos esse jogo interessante com uma das porradarias mais fantásticas em cinematics que eu já vi, onde o Batman enfrenta o Ra's al Ghul de maneira violenta e muito estética, muito bonita, onde ele, infelizmente, acaba supostamente perecendo diante dos nossos olhos. E daí, a única reação que Gotham tem para substituir o Cavaleiro das Trevas é juntar 4 de seus sidekicks favoritos e tentar juntos, os 4 ao mesmo tempo, serem o que o Batman foi sozinho. E é isso. É a história de 4 pessoas que tentam suprir a falta do Batman. Esse é o Gotham Knights. Eu não sei se é por causa da voz rouca do Didi Braguinha e um certo desânimo que vem atrelado a ela, que me parece confirmar o que eu previ, senhores. Esse jogo costuma ser o profeta aqui, mas eu previ esse acidente de trem lá atrás, quando eu falei, é golpe, não faz sentido, é chato. Mas, Afonso, eu vou te falar, eu acho... Gotham sem Batman é um saco, brother. Não, então... Esse é o problema. Eu acho que esse não é o problema, na verdade. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o jogo, há muito tempo atrás. É 1-2. É 1-2. Falando sobre esse jogo, e eu falei, Diogo, tá com cara de flop. E o que eu previa que ele seria um flop, seria o fato, lá no comecinho do desenvolvimento dele,
estava tudo muito óbvio que era um jogo para ser jogado tipo multiplayer. Isso. Sabe? E aí, quando o jogo saiu, tivemos uma mudança de foco. É um single player que você pode fazer multiplayer com apenas uma pessoa. Então, assim, a proposta que ele pareceu no início... Peraí, com apenas uma pessoa, você quer dizer 2 pessoas ao mesmo tempo? Você não pode, não é tipo você e mais 3. Não pode você e os outros heróis. Só pode você e mais uma amiguinha. Ou amiguinho, 2 pessoas ao mesmo tempo. Olha, mas vou dizer uma parada sobre esse multiplayer aí. Cara, tantos anos nessa indústria vital, poucas vezes eu consegui fazer uma conexão multiplayer tão rápida quanto eu fiz em Gotham Knights. E uma coisa interessante, hein, que aí já soa como um elogio curioso. Às vezes, pode entrar, se você deixar aberto, olha que interessante, Afonso, pode entrar uma pessoa na tua partida. E aí, se você ignorar, você fala assim, entrou, mas eu não vou atrás dessa pessoa, vou continuar jogando meu jogo e foda-se. Cara, aconteceu comigo, foi muito foda. Eu tava indo pra uma missão, porque você navega pela cidade muito fácil, em cima dos prédios, assim, e tal. Aí eu tava indo pra missão, cara, lá no fundinho, eu vi um personagem pulando e se mexendo. Aí eu falei, caralho, eu vou atrás, mano. Eu vou ver o que tá acontecendo. Cara, quando eu cheguei, a Batgirl tava lutando com os vilões, assim. Aí eu falei, porra, eu vou ajudar. E aí você entra na parada. Então, assim, foi legal. Quase um MMO, né, Beto? Foi uma historinha diferente, assim, que eu tava lá de asa noturna, vi a Batgirl nos prédios e achei interessante. Essa parada que eu falei no começo, Beto, que você discordou de não ser esse problema, eu não tava falando que esse era o problema do jogo. Quando eu falei, esse é o problema, era o problema do Afonso, do comentário do Afonso. Por quê? Total. Porque eu não achei o jogo chato. Eu achei o jogo ruim. É diferente. Mas ele é divertido, cara. Mas vamos lá então, vamos só estabelecer aqui os nossos personagens. O Diogo e o Beto jogaram o jogo extensivamente. Eu experimentei muito pouco, porque realmente a premissa não me agradou. Não somente essa falta do Batman, mas, e aí eu vou aqui pavimentar justamente o meu caminho que eu quero jogar pra vocês. Na falta do Batman, eu falei assim, putz, eu lembro que... Isso lá no começo, quando estavam desenvolvendo o Gotham Knights, né? Eu lembro que num dos jogos Arkham, você enfrenta o Azrael, né? Aquele cara que é tipo um cavaleiro das cruzadas, tal, um cara super perturbado. Pô, é maneiro essa missão nesse arco, é bem legal. Muito, você enfrenta ele várias vezes, você encontra ele várias vezes. É bem legal. Isso, porque o Batman, ele fala, cara, eu tenho que ter alguém que tome conta de Gotham, caso aconteça alguma coisa comigo e tal. E o Azrael é um personagem que já foi nos quadrinhos, inclusive o Batman. Lembram? Ele substituiu o Batman quando o Batman tava... Eu não lembro, não. Ele tava paralítico e tal, inclusive botou uma roupa escrotaça, a roupa, amarela, que voava. A roupa dele é meio escrota, do Azrael. A roupa dele é meio escrotinha. Eu não acho engraçado. Eu acho maneira a roupa do Azrael. Pô, mas é um brancão, um bagulho meio, chamativo demais, sei lá. É, com as fitas, umas faixas, assim, sobrando e tal. Não, a do Azrael, né? Eu acho bonito. Tem aquela coisa religiosa na roupa do Azrael, né? Muito. E eu falei assim, cara, mas se eles... Não é prático, né, Afonso? Cara... Não é prático. O cara vai acabar sendo sufocado por uma daquelas fitas ali, pô. Capa não é prático, né? E a gente vê isso no começo desse Batman, desse Gotham Knight. Né? Mas, ô Diogo, só pra deixar uma coisa, eu acho que o Afonso tá falando dos quadrinhos, quando ele surge. Porque nos quadrinhos, quando ele surge, é vermelho e amarelo, dourado, né? Então eu tô confundindo, porque a do Arkham Knight, se eu não me engano, é um branco e vermelho, né? E ele usou uma roupa de Batman antes de usar a roupa de Azrael. Ele era o Batman meio pontudo, assim, né? Tipo, tinha muitas pontas no uniforme dele do Batman. Era uma roupa horrorosa. Depois vocês podem catar. É a roupa que ele depois se vinga do Bane. A história, o arco é interessante, porque ele era um cara muito mais violento que o Batman e tal. E ele é maluco, né? E aí, cara, eu falei assim, putz, no Arkham Knights, se você fizesse realmente um jogo single player com vários personagens tentando ser o próximo Batman, alguma coisa emprestada daquilo e tal, mas pelo menos a aura do Azrael, ela é mais de acordo com o Batman. Agora, cara, o Nightwing, vocês sabem que eu acho o Robin um merda. Sempre achei o Robin um personagem merdaço. O Nightwing melhorou, porque o Robin não é mais Robin, agora é o Nightwing. Batgirl, o próprio Robin e o Capuz Vermelho, vocês vão me desculpar, mas são 4 personagens super whatevers. Super whatever. Ninguém se importa com esses 4 caras. Eu acho que tirando o Asa Noturna, que é o único que conseguiu realmente fazer sucesso fora da banda, os outros eu concordo muito com você. Eles são uma banda que eles precisam do vocalista. Senão, eles não... Uma coisa assim que não funciona. E visualmente não funciona. O Capuz Vermelho tem uma historinha que deu uma evoluída nele um pouco mais até. É o Tim Drake, não é Mas isso? aí é que tá, Diogo. Aí é que tá. Aí é que tá.
esse jogo, ele entra numa seara muito curiosa, porque como jogo, não é que ele é ruim, eu discordo do jogo que ele é ruim, ele é metade, ele é um jogo pela metade, ele é um jogo que é um sandbox de mapa aberto, com uma cidade grande, bonita, mas vazia e repetitiva. Ele é um jogo com 4 personagens pra você jogar diferente, que tem movimentação e combate legal, mas com a skill tree do tamanho do dedinho do pé. Então você não evolui muito. Que não diferencia eles, acaba, né? E acaba distanciando um pouco ele. O estilo é muito... Exato. Só que ao mesmo tempo, Afonso, existem alguns fatores dentro do jogo que te levam em frente. E um deles é como as histórias pessoais que eles desenvolveram dentro do jogo, elas são legais. Então, assim, quando você vê o Diogo tá falando do Capuz Vermelho, você fala assim, porra, como é que ele é desenvolvido? Pra quem tá ouvindo, ele foi renascido, né? Porque ele morreu, e ele foi renascido no Poço de Lázaro. Ele morreu. Ele era um Robin também. Ele é um Robin que tomou pé de cabra. Não foi o Coringa que matou ele? Coringa. Que o Coringa... ele feito um cão. Isso. Sim, o que é uma merda já, por si. Você ressuscitar um personagem que teve uma morte chave na cabeça do Batman, cara, é um lixo isso. Isso é bem coisa de norte-americano mesmo. Ficou uma merda. Exato. Mas aí, você pensa bem, os desenvolvedores do jogo, tadinho, foram eles que ressuscitaram o pobre coitado do Capuz Vermelho. Claro. Eles tinham a missão de lidar com esses personagens. E aí, onde eu tô falando, o que eles trouxeram? Que o Poço de Lázaro tira a humanidade dele. A ressurreição deixa ele menos humano e mais instintivo, animal, violento e tal. E aí, Beto passando pano pro Razagol, hein? Passando pano. Beto passando pano pro Razagol. Então, ele está lutando contra ele, saca? Então, nas histórias, você começa a ver esse personagem que ele tá entre amigos, ele quer ser bom, fazer o bem, mas ele tem instintos muito violentos. Então é interessante. Isso é muito interessante. Essa evolução de personagem que o Beto está falando, o jogo ele coloca alguns momentos onde você decide evoluir a história pessoal daquele personagem ou daquele grupo de personagens ou de algum relacionamento em si, né? Então, por exemplo, dentro do campanário, que é a Batcaverna, de certa forma... Batcaverna caiu, Afonso. Caiu. Afundou. Acabou, né? Isso nem é um spoiler, porque isso é o começo do jogo, isso é a introdução do jogo. É o começo, exato. Ele se tranca lá com o Ra's al Ghul, né? E morreu, aparentemente. E essa porradaria incrível, até que eu falei na sinopse, que muito boa a porrada, cara, eu gostei muito dessa porrada. Mas o lance é, você tem esses momentos, né, de gameplay, onde você escolhe avançar essa história pessoal deles. E são coisas muito simples, por exemplo, tem uma parte que é a cozinha do campanário, e tem lá o botãozinho pra você apertar e entrar na cozinha, e fazer essa história acontecer. E aí o cara vai lavar a louça, por exemplo, isso é uma das primeiras missões que acontecem nesse sentido, o cara vai lavar a louça e começa a trocar ideia com o outro personagem, ou a Batgirl tá fazendo a parada, chega um maluco do lado e começa a trocar ideia. Coisa pessoal mesmo, nada que não, em teoria, não avança o jogo no sentido das missões, das quests, mas avança o seu entendimento pessoal da parada. Eles acabaram de tirar mais... O pouco interesse que eu tinha no jogo, ele agora foi realmente pro ralo junto com a sujeira dessa louça. Isso tem que lavar a louça no jogo, amigo. Não. Você não lava a louça. Você só evolui essa história. Não, mas você não tem que lavar a louça. É uma parada que tá lá. Se você apertar aqui, você vai ver um minuto de momento íntimo de conversa dos dois. E pra celebrar a intimidade da conversa, nada mais do que uma ação super-humana, mundana e natural, como lavar louça. Já dizia Cazuza, né? Contar segredos de liquidificador, porra. Isso exato. Isso é maravilhoso. Pronto. Dizer segredos de liquidificador. Mas assim, agora vamos pro outro lado. O jogo, ele é muito fraco, cara. Ele é muito fraco, num sentido, tipo assim, você se diverte muito, mas essa limitação que eu falei de, por exemplo, parece que todos os personagens são iguais, eles têm muito poucas coisas a fazer. No final das contas, o jogo do Batman, ele trouxe aquele combate que ficou tão falado, porque ele tinha um minigame ali, né, de ação e reação em cima de tudo que você fazia, que era muito interessante. E eles faziam uma coisa de conexão que você se sentia um ninja, lutando contra 10 e podendo fazer coisas incríveis. Aqui, Afonso, é basicamente, você tem soco forte, soco fraco, se você apertar 4 vezes. Ele vai 1, 2, 3, soquinho mais forte, sabe? Tipo combinho no final. Se você segurar o botão do soco forte, ele dá uma porrada mais forte, e um botão que atira umas porra inúteis de longe. E é isso o combate. Que é quase inútil mesmo, assim. Ele serve só pra você... Não é inútil, na real, porque ele serve pra você quebrar o combo
do adversário. É mais do que eles para dar transformaram num jogo arcade, né? Realmente esse sistema de combate simplório aí, ele é um retrocesso inacreditável do que a série Arkham ela tinha. E fora que você tem uma interatividade, assim, como é que se diz? Os indicadores de tela, vou chamar assim, são muito arcade, o negocinho flutuando em cima da cabeça dos outros. Ele tem uma carinha de jogo online que a mim não interessa. Ele parece arcade mesmo. Agora, Afonso, só complementando o que você tá falando, ele não se coloca como uma continuação da série Arkham, tá? Ele claramente é. Ele claramente é tudo dali. É isso que eu tô falando. Mas ele diretamente não é. Você percebe que você tá jogando um jogo da franquia, mas ele não é no mesmo universo da franquia Arkham ali que a gente jogou. Maravilhoso, um dos melhores. Tanto que nos outros Arkham, a morte do Batman ela é diferente dessa morte aqui, entendeu? É uma outra história que acontece, é diferente, mas, poxa, gente, tem cheiro de Arkham, tem look de Arkham, tem os personagens de Arkham. Né, total. Eu falei que é um retrocesso. Tudo bem que o Arkham Knight, ele é Rocksteady, né? Aqui a gente tem a Warner na produção, não é isso, Beto? Ou teve alguma outra produtora? Não, Warner Games, a Warner Games, né? Aquela confusão dos estúdios lá. Porque, se eu não me engano, a Warner ela é distribuidora do anterior, eu não lembro exatamente, posso estar falando besteira aqui. A Warner é dona do Batman. Aqui é a WB Games Montreal que desenvolveu. O anterior foi a Rocksteady que produziu. A Rocksteady. A WB Games Montreal, apesar de ser uma boa empresa e ter boas coisas, vamos lembrar que eles fizeram o Arkham Origins. Isso. Que é o pior da série Arkham. Exatamente. É o pior, mas ainda é melhor do que esse. É melhor. O meu ponto vai pelo seguinte, cara. Quando a gente tá falando de videogame, a gente tá falando de padrões e repetição de padrões. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá falando sobre repetição de padrões, uma coisa até matemática, de certa forma, e misturado a um universo, a um conteúdo lúdico que serve justamente para você enuviar a percepção, a visão da Matrix do jogo. Então, por exemplo, você tá dando o combo XYX, existe uma conta matemática sendo feita ali por trás para você efetuar o que você quer fazer, né? No Batman Arkham Knight, na saga Batman, você também tem essa parada. Todos os jogos você tem isso. Agora, o que diferencia um jogo bom e um jogo ruim é quando o jogo ele consegue trazer elementos lúdicos que quebrem essa matemática do game design para que você, jogador, não perceba o game design acontecendo de fundo. E você deixe o seu lado lúdico, o seu lado subjetivo, aceitar aquela condição de que você é o Batman, de que você é aquele personagem, você se diverte sem se preocupar com o que está realmente acontecendo por trás dos panos. E isso, cara, é uma coisa que a série Arkham e o Batman Arkham Knight, principalmente, que para mim é um dos melhores Batmans que tem, fazem com uma excelência magistral. Falando em combate especificamente, tá? Você tem esse elemento de você bate um, pula pro outro, não sei o quê. A quantidade de combos e de reações que se modificam em cada momento do combate é absurda. É absurda. Parece que ele reage a um tipo de soco que vem num ângulo diferente, de uma maneira diferente que ele jamais reagiu. E não é isso. A gente sabe que não é isso. Mas você não percebe essa repetição tão grande quando você percebe em outros produtos. A diferença é que aqui faltou a finesse lúdica de você quebrar essa parada. E esse comentário que o Afonso falou do arcade, cara, isso fica muito, muito visível, porque ele, em vários momentos ele parece um jogo de luta, tipo um Street Fighter, sabe qual é? Onde você fica repetindo aquele combinho, voadora, pula voadora, e acabou, sabe? E isso quebra pra mim, transforma um jogo num jogo fraco pra caralho. E aí eu tenho certeza que o Beto tem uma lista também de elementos arcade que destroem um pouco do jogo e te tiram dessa parte lúdica, né? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Vou aproveitar pra jogar pra vocês, e principalmente pro Beto, mas, cara, no Batman Arkham Knight, quando você chamava o Batmóvel, irmão, o Batmóvel vinha na primeira esquina, lá de longe, fazendo... Tu ouvia ele subindo no áudio primeiro, depois ele aparecia igual um estouro de boiada vindo, sabe? E aí chegava, tu pulava dentro dele. Aqui, Afonso, você chama a moto, ela aparece na sua frente. Ela vai... Parece que você... Ela se materializa. Ela perde a capa de invisibilidade. A desculpa lá tá lá, né? Mas é fraca pra caralho. Mas tá lá. Board. Parece que tem Star Trek ali, teleportou lá pra você. Pum, tá aí, apareceu. Nossa, cara. É horrível isso. Cara, isso é uma desculpa esfarrapadíssima pra você, justamente, não programar a coisa pra que ele venha da esquina, que é mais complexo. Ele tem que fazer todo o mapeamento da coisa. Isso aconteceu, por exemplo, no Cyberpunk 2077, no começo, né? Quando ele foi lançado, por exemplo, que a polícia, ela se manifestava atrás de você. Se você virasse rápido, você via aquela...
ela tava ali, porque o correto é você mapear, né? E aí o carro vem da esquina, que você falou. Cara, tem uns vídeos de comparação de gráficos, assim, que são de dar vergonha, assim, cara, que você vê o Gotham Knight, de novo, não é o mesmo jogo, não sei o que, mas é o que a gente falou agora, não é a mesma série, né? São mais de 5 anos de diferença, né, de um produto pro outro. Isso é muito absurdo, assim. E cara, eu vou te falar, a parte gráfica nem foi a parte que me incomodou, porque ele visualmente, o Gotham Knight, é um jogo muito bonito de se ver. Ele é muito bonito. De modo geral, ele legal. Porque, assim, se você comparar estrito senso, vamos botar assim, o Batman Arkham Knight, ele usa alguns elementos visuais pra ter a beleza que ele tem. Então você tem filtros na sua tela, você tem uma chuva constante que adiciona partícula, tira um pouco da necessidade de uma qualidade perfeita de certa parada, tem muita sombra dentro do bagulho. Nesse jogo aqui, cara, eles tiram muito elemento gráfico. Eles podiam ter feito esse tipo de coisa, mas não. Eu acho que entra meio nisso que o Afonso comentou. Eles deixam a parada tão arcade que a forma do jogo é toda certinha. Sabe, você vê o personagem todo certinho, todos aqui, blá, 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 blá. Então ele acaba sendo visualmente mais bonito nesse sentido, mas perde a estética que é tão maneira do Batman Arkham Knight, por exemplo, né? Parada meio filme, meio... Sim. Então, mas sabe o que eu acho, Afonso? Eu acho, vê se você concorda comigo. A minha sensação é que ficou muito óbvio que eles quiseram pegar uma onda que parece que a indústria vive procurando, e são pouquíssimos os exemplos que dá certo, né? Que é aquela onda Outriders, que é aquela onda Marvel, qual foi o Marvel aí o Avengers, que fudeu também, que deu errado. Verdade. Essa coisa que você reúne 4 jogadores e você tem uma exploração num mundo as a service, né? Num mundo que vai continuar sendo alimentado, e o grande lance são os amigos sentarem, jogarem cada um dos personagens, e eles vão te dar história, vão evoluir as coisas, mas o foco dele é trazer a interação multiplayer. E aí, cara, me parece que no meio do caminho... Mudou, né? Mudou. E quando mudou, é assim, cara, a gente já gastou muito dinheiro nesse projeto. Vamos remodelar ele pra entregar ele como uma aventura single player pras pessoas. E a partir daí a gente vê. Só que, geralmente, e a gente que conhece bastante a indústria de games, a gente sabe que, meu irmão, é isso. Você tem um prazo de lançamento, vai foder o ano fiscal. Se foder o ano fiscal, fode as ações da empresa. Foder as ações da empresa, perde dinheiro. Os investidores não querem. Acho que foi por isso. Então, eles falam assim, vamos pra cima, lança o jogo. E claramente nós temos um jogo inacabado. A gente tem um jogo aqui divertido, é muito divertido. Muito divertido. Jogar, mas por pouco tempo, porque ele é muito repetitivo. Pô, mais ou menos por pouco tempo, hein, Beto? E porque você começa a perceber as falhas dele, saca? Pô, mas olha só, vou te dizer, eu concordo com essa parada pra caramba do inacabado, porque a gente deu o exemplo da moto, né, seguindo nesse exemplo, pô, tem uma solução que seria muito simples pra tirar esse desgaste de você ter que suspender essa porra da moto aparecer. Irmão, imagina que essa moto caia do céu. Solta essa porra de paraquedas. Assim como você tem a viagem, né? Que eu achei uma solução do caralho. Porra, o fast travel do jogo, porra, tu pega um abate asa delta lá, maluca. Porra, cara pra caralho. Né? Bagulho tipo absurdo. E vai, chegou na parada. Agora, isso é muito real, Beto, porque elementos como esses poderiam ser solucionados com um pouco mais de tempo de trabalho analisando essas faltas. Quando você usa o grapple hook, né? Aquela, eu não sei o nome disso em português, a cordinha, vamos botar assim, pra você se prender no prédio. O gancho, né? O lança-gancho, sei lá. Lança-gancho. Cara, isso no Batman Arkham Knight é sublime. A fluidez desse movimento, a fluidez desse momento. Tem horas que é mais rápido você ir no gancho do que você ir no carro, sabe qual é? Aqui no Gotham Knights, gancho é mais rápido, apesar de todos que é muito mais rápido que aquela moto que vai a 10 por hora e, caralho, é inacreditável aquela merda. Mas, porra, quando você pula com o teu personagem, o teu boneco para no ar, né, Beto? Ele para no ar, olha pro lugar, atira a cordinha, pega um impulsinho e aí ele anda. Eles não conseguem fazer as conexões que, pra mim, fica um pouco nítido, que é uma falta de finesse, a falta de acabamento da parada. Vocês não acham que, além, claro, dessa falta de finesse, vocês não acham, e aí eu tô conectando com um vídeo que a gente fez lá no nosso canal de YouTube, lá do Matando Robô Gigante, onde o pessoal pode procurar, onde a gente tá questionando assim, né, tipo, Gotham sem Batman, Nova York sem Homem-Aranha, essas coisas assim. E aqui eu pego emprestado um ponto que eu trouxe de lá pra perguntar pra vocês, que é o seguinte: o Batman navegando por Gotham City, né, ele é um morcego, ele é um gárgula ali, que tem todos os seus elementos estéticos e práticos que estão em sincronia com aquela cidade, que é cheia de protuberâncias, cheia de prédios altos, e ele tem asa, ele plana, ele fica de coisa pra baixo, ele é preto, então ele some na sombra. Cara, vamos colocar pra um mesmo animal ali, né, a Batgirl, a Mulher
morcego. Cara, a roupa dela é roxa e amarela, brother. Não, mas no principal. A Canon ali, né? É roxa e amarela. Aí você fala, não, ela tem capinha, ela voa, tá bom. O Nightwing não plana. O cara vai ficar atacando. É aquela coisa que a gente fala do salto de fé, não, suspensão da descrença. A suspensão da descrença, claro que a gente tem que ter, por mais que o Batman tenha capa, não sei o que, a gente tá fazendo são super pessoas e tal, humanas, mas são super pessoas. Mas eu acho que tem certos elementos que precisam ajudar a gente a fazer esse salto. O Nightwing não tem asa. O Robin não voa, entendeu? Como é que você... Aí você fica tacando teia pra lá e pra cá, é basicamente isso que você faz, é igualzinho, você joga o gancho como se fosse uma teia. No jogo do Homem-Aranha funciona, porque é o objetivo do personagem. Aqui me parece assim... Não, mas eu acho que nem funciona por ser o objetivo dele, Afonso. Eu acho que funciona porque eles conseguem fazer bom pra caralho. Uma física desse movimento que é crível e prazerosa de você fazer. Aqui, por mais que não seja o objetivo do cara usar a porra da teia, cara, se eles fizessem uma física um pouco mais realista deles se balançarem ou da projeção deles de uma maneira mais crível, seria prazeroso do mesmo jeito. Ia melhorar, mas eu continuo insistindo no ponto de que não combina. Você tá botando uma asa num cachorro, entendeu? Então, eu acho assim, quando a gente fala do Asa Noturna, vale, porque ele, originalmente, ele é um trapezista, né? Ele é um acrobata. Sim, é um ninja. E ele foi pego pelo Batman e o mais treinado pra isso. Tudo bem. Ele pode ser o mais próximo que a gente tem de Batman, tanto que as revistas sempre falam isso, né? Se o Batman fala muito disso. Ele fala que se um dia ele morreu, o substituto natural dele, o Alfred, tem que ligar pro Nightwing e manter o Cape Crusader, mas por trás, como ninguém sabe que seria o Asa Noturna. Tá tudo bem. Mas eu acho que assim, quando você pega o Capuz Vermelho, ele tinha que ser bronco, tinha que ser brusco, sabe? Você pega o Robinzinho lá, que eu vou te falar, Diogo, honestamente, o Robinzinho lá, eu só joguei com ele uma vez, só pra liberar meia dúzia de coisa lá de jogar com ele, porque eu não tenho nenhum interesse em jogar aquele personagem. Não, mas... Olha só, isso só pro público entender, pra galera que tá ouvindo entender. O Beto falar isso é uma coisa muito curiosa, porque o jogo ele meio que divide os personagens em classes, assim, distintas, e o Robin, nesse jogo, ele é o stealth. E de nós todos aqui, o Beto é o que mais ama o stealth. O Beto adora essa porra, de tudo pra ele é stealth. O Beto zerou Tiff, o Beto zerou todas as porras de stealth que é possível, é o Beto. E quando pode falar disso, o Beto falar que o Robin é uma merda no jogo, significa que o stealth é um lixo, não serve pra nada. Ele serve, mas isso, né? Igual pra todos os personagens. Exato. É isso. Mas o personagem stealth é verde e vermelho, gente. Vai tomar no cu. Que isso, rapaz? Calma, rapaz. Desculpa, não rola. O cara é verde e vermelho, meu irmão. Tem uma capa amarela. O Nightwing... vai dormir. Eu acho que o Nightwing funciona e eu acho que a customização da troca de roupas... O Nightwing funciona como stealth. O Nightwing funciona como stealth de boa. Ele é preto e azul escuro. E a customização da troca de roupas, ela é muito maneira, porque isso é legal mesmo, porque eles pegam momentos dos quadrinhos e as roupas são essas, né? Então você tem o uniforme eterno, você tem o uniforme de ferro, você tem de momentos dos quadrinhos. E é legal você fazer isso. Só que assim, essa coisa do stealth, assim, não precisa, porque no fim das contas todos os personagens são iguais. É uma coisa ou outra que muda ali e ela não influencia no resultado final, que é o combate. Assim, pra mim, eu não sei pro Diogo, Afonso, mas pra mim, eu estou jogando um jogo do Asa Noturna. Estou me divertindo jogando o jogo do Asa Noturna, porque assim, todas as missões eu faço com a Asa Noturna. A única missão que eu faço com o Capuz Vermelho é com a Arlequina, porque eu sei que a relação dos dois, imagino eu, deve ter um desenvolvimento pessoal no texto, por causa do que aconteceu com eles dois. Maneiro. Mas assim, pra mim é um jogo do Asa Noturna, porque eu não me interesso em jogar com os outros personagens, porque todos são iguais. Beto, eu concordo pra caralho com você. A diferença entre um personagem e outro, ela é mínima, ao ponto de ser imperceptível na maioria das vezes. Apesar de existir, apesar de ser mínima, ela existe. Existe. Tanto que, por exemplo, eu não gostei de jogar com o Robin. Eu achei o Robin um personagem muito fraco mesmo, de poder. Achei que o stealth dele não afeta em porra nenhuma, e a performance dele achei caída, não vi nada demais. Joguei com o Capuz Vermelho, achei interessante, ele é um pouco mais robusto, caralho. O Asa Noturna eu achei interessante, porque ele é meio acróbata, né? Não sei se é assim que se fala. Acrobata. Ele faz os movimentos maneiros, e o caraca, gira e tal, eu achei divertido. Mas a que eu mais gostei de jogar, que foi mais se adaptou ao meu estilo, e nem é pelo visual, é pelo boneco, foi a Batgirl, cara. A Batgirl, ela tem um equilíbrio entre as paradas que eu curti. Eu considerei ele meio que umas tartarugas ninja genérica, porque você tem ali o Capuz Vermelho, que nitidamente é o cara fortão do Sai, né, o do vermelho, acho que é o Rafael, se eu não me engano. O Donatello é a Batgirl, o Robin é o Michelangelo e o Asa Noturna é o da espada, é o Leonardo. É o Leonardo. Caralho, e o Mestre Splinter é o Alfred, cara. Caralho, é isso mesmo.
É isso, cara. Tá aí. É o jogo das tartarugas ninjas travestidas de Batman. Parabéns. Seria melhor. Exatamente isso. Seria melhor se fosse um mod, né? Faz um mod aí de tartarugas ninja. Tá aí, um jogo muito mais maneiro. Outro ponto, Afonso, que só pra você e as pessoas que estão ouvindo saberem, que é uma coisa que me chamou muita atenção, e pra você ver, né, como a gente tá falando de um jogo quebrado. Um jogo que, obviamente, não é o que ele nasceu sendo, sabe? É como se você virasse o jogo. Eu não queria, E falasse assim, no meio, Afonso tá escrevendo lá o espadachim de carvão, e aí vem uma ordem de cima e fala assim, cara, olha só, eu não tenho mais tempo pra te dar, eu não tenho mais dinheiro pra te dar, mas na real tem que ser uma história cyberpunk. Então, modifica o que você fez aí e adapta os conceitos pra serem cyberpunk. E aí foi... Isso é Gotham Knights, claramente. Eu vou dar um exemplo que ele é muito cara, desconexo. Que tristeza, né? Imagina os produtores, cara. Isso, a gente fica cagando no jogo, mas a gente nunca tá atacando as pessoas que trabalharam no jogo. Isso é realmente... são ordens merdas que vêm do... Os caras se esforçaram demais. Isso tá sempre destacado. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Eu não vou entender isso. Não, e pra fazer o que eles fizeram... Porque assim, Afonso, e isso é muito importante. As pessoas trabalhando nisso, elas se esforçaram tanto que o jogo, com todos os defeitos que tem, ele é divertido. Ele é divertido, bom, né? Divertido. Tá. Só que assim, pra vocês verem, né, a desconexão, o jogo deve lembrar dessa cena. Essa cena, não, Afonso. Peraí, bom jogo eu não tô vendo vocês falando que o jogo é bom. Começou o jogo falando que o jogo é ruim. Tá, ele é divertido. Ele é legal de jogar. Eu gosto de ir pra aquela Gotham e passar um tempo ali até me cansar, porque é muito repetitivo. Mas, olha isso, Afonso. Pra mim, esse é o exemplo do que é o jogo e de como isso diz muito sobre os processos. O jogo deve se lembrar disso. O grande vilão do jogo é a Corte das Corujas, né? E aí, quando você descobre no jogo que o Batman estava investigando a Corte das Corujas, cara, isso é muito bizarro. Enfim, eu tava com a Asa Noturna, aí ele vira pro Alfred e fala assim, Alfred, por que você não falou pra gente que o Batman estava investigando as Cortes das Corujas? A gente tá aqui tentando entender qual era a investigação do Batman. Aí o Alfred responde pra ele e fala assim, existem poucas coisas que o patrão Bruce não falava pra mim. Tudo que tinha a ver com a Corte das Corujas, eu nunca sabia. Era uma coisa pessoal dele, que envolvia a família dele. Aí você fala, o jogo tá rindo que ele já lembra o que acontece. Você fala, beleza, maneiro. Então, beleza, peguei uma pista aqui. Aí é justificativa, é a Corte das Corujas e aqui vai ser esse o caminho que vai. Quando acaba esta cutscene, Afonso, essa cutscene ela começa quando você entra no campanário, né? A Batcaverna da Batgirl. E aí, quando você entra lá, começa a cutscene. Acaba a cutscene, você está solto no campanário. E aí, logo depois da cutscene, ele te posiciona na frente do Alfred com um botãozinho de fale com o Alfred. Você pode escolher, você não precisa fazer, mas você pode fazer. Quando você fala com o Alfred, abre a cena de conversa dos dois e o Alfred vira pra você e fala assim, essa investigação do patrão Bruce sobre a Corte das Corujas, eu sempre falei pra ele que ele não deveria ir mais a fundo. Mas ele não parava de fazer as coisas e pesquisar a Corte das Corujas e eu sabia que isso poderia dar ruim alguma hora. Eu falei, caralho, mas tu não sabia que ele tava investigando a Corte das Corujas? Agora tu tá ligadão? Eu entendo a tua dor. Só que o ponto, isso é a prova de que a escrita, assim como o jogo, ela não tá em uníssono. É um grande quebra-cabeça de momentos que foram montados e que a gente consegue perceber isso no meio de coisas legais, sabe? Acho que esse é o grande lance do jogo. Eu não tenho como te defender. Eu percebi isso e foi engraçado também, mas eu criei uma justificativa plausível, Beto, tá? Porque nessa fala do Alfred... Lógico, isso é o jogo. Não, mas ela é real, caralho. É que eu criei, não é que eu criei, eu descobri, tá? Eu descobri uma justificativa plausível, não inventei. Sim. Cara, ele na fala dele, ele não deixa claro que ele sabia sobre o que era necessariamente. Ele só aconselhava ao Batman a não avançar na parada. Ele não, é tipo, sabe qual é? Ele não é objetivo no que ele tá dizendo ali. Fica meio vago, então você pode presumir essa parada. Peraí. É que o jogo melhora as coisas, né? A gente tem esse histórico aqui. A vida do jogo é muito mais legal que a nossa, né, Afonso? Cara, muito. Olha... Muito mais legal, né? Muito mais legal. Não, é muito mais trabalhoso. Inclusive, eu vou deixar ele pro final. Eu acho que o jogo é o último que tem que dar nota, porque ele começou dizendo que o jogo era ruim nesse MRG, eu lembro bem. Mas no final parece que não é tão ruim assim. Eu quero saber do Beto. Beto, de 0 a 5 robôs gigantes, então. Gotham Knights. Quantos você dá? Cara, tá aí.
Total é um jogo difícil de dar nota, porque assim, ele não atingiu a expectativa. E 1.3 é onde a gente fala que ele atingiu a expectativa. Apesar de que a minha expectativa com esse jogo ela era baixíssima. Porque quando você fala, pra mim, particularmente, vocês sabem, quando você fala de um jogo multiplayer nesse esqueminha, Outrider, não sei o que, eu nunca consegui me afeiçoar a nenhum a ponto de ficar ali. Meu estilo de multiplayer é diferente. Sim. Então, quando eu vi essa proposta, minha expectativa já foi no chão. Quando eu vi que tinha single player, eu falei, pode ser legal. E, mais do que isso, né, era um jogo que, para que a audiência saiba, ele não estava no radar do MRG, mas chegou em certo momento, a gente achou que ele tinha caminho para debate interessante para trazer para vocês. E pra dizer o que eu vou dizer agora, não comprem, porque ele tá muito caro e ele não vale o valor. É sério, ele não vale R$350. Cara, não, isso é um ponto. Ele tá muito caro porque ele 290 na Steam, 350 nos consoles, não vale. Você não vai jogar o seu dinheiro fora fazendo isso. Então, que você use tudo que a gente tá falando pra falar assim, espera ele sair num Game Pass, espera ele ter uma promoção aí de, acho que R$80, R$70, é um bom preço pro jogo. Ele vale isso. Mas olha, e tem um ponto também. Se eles lançarem aquele DLC consertando uma série de problemas que o jogo tem, não vai valer. Puta, ele já aumenta o preço dele. Eu acho que não. Eu discordo de você. Porque apesar de ser um jogo muito divertido, com uma história muito, muito interessante, que é uma história de quadrinhos, eu tenho uma puta zica quando botam a Corte das Corujas, porque parece que estão botando a Corte das Corujas em tudo, sabe? Tipo, parece que os personagens do Batman saturaram todas as vezes que se conta o Batman, porque só se fala de Coringa, Charada, Pinguim, não sei o quê. E aí eles ficam olhando pro lado com uma galeria tão rica de personagens, né? Eu vi tão pouco explorado o Scarface, que é um personagem que eu acho tão legal, um vilão tão legal do Batman, mas aí pegaram a Corte das Corujas, que surgiu recentemente, mas é realmente uma das melhores adições à mitologia. Eu fico triste de ouvir tu falando isso, porque você quando lançou, né, quando começou a Corte da Coruja, você falava pra gente, porra, você tem que ler, caralho, você tem que ler, puta cara, é isso, é um revival, a parada, puta, tá foda, a Corte da Coruja do cara. Você sempre falou da Corte da Coruja, você é um apaixonado por esse arco, né, do Batman e tal, e a gente ouvia e tal, e cagava, como sempre, mas, e aí ver o primeiro produto de outra mídia falando sobre a Corte da Coruja e não ser legal, você não ficar feliz com isso, me dá um pouco de tristeza, sabia? Não, Diogo, eu vou te falar, como um leitor do Batman, fiel, a Corte das Corujas ela já foi usada mutas vezes nos quadrinhos, né? Ela virou meio que um vilão do Batman que tem um passado interessante. Ela controla Gotham há muito tempo. Nunca nada foi contado tão legal quanto a Run Corte das Corujas, que é a do Scott Snyder ali, muito boa, com o Greg Capullo desenhando, aquela arte maravilhosa do Greg Capullo. Então, eu indico para as pessoas, baixem a Run do Corte das Corujas pra vocês entenderem o que é. Mas o que me parece, Diogo, é que tá ali o interessante do Corte das Corujas. Tá ali uma galera que controla Gotham desde o século retrasado e o Batman não sabia. E isso é muito maneiro. O Batman fala assim, como eu não sabia? E como ele descobre, né? Legal demais. Como a Corte das Corujas se entremeia ali em Gotham e o Batman nunca viu aquilo. Gotham é maior do que o Batman. Gotham tem mais perigos do que o Batman pode imaginar. Então o Batman cada vez mais é necessário. Isso é muito legal. Mas o jogo não é. O jogo não é. Ele é um jogo com uma história de quadrinhos legal. Eu indico pra vocês entrarem no YouTube e botarem lá Gotham Knights, ao cutscene, ao history, qualquer coisa, porque vocês vão ver uma história legal. Vocês vão ver uma história legal do Batman. Se fosse uma série, seria legal. Se fosse um filme, seria legal. Se fosse um quadrinho, seria excelente. Mas é um jogo e não é bom. E por isso, ele precisa de jogabilidade. E ele falha na jogabilidade. Ele precisa de navegação. Ele falha na navegação. Ele precisa de game design. Ele falha no game design. Ele falha em ser um jogo. E como a gente tá falando de um jogo de videogame, apesar de eu me divertir, apesar de eu gostar de jogar... Tá vendo aí? Vem. Não, ele é um sólido 2 robôs gigantes. Pronto. Sólido 2 robôs gigantes. Olha aí, bacana. 2 robôs gigantes. Didi Braguinha, o nosso Alfred do MRG, a figura paterna do Matando Robô Gigante. Ué, mas Tu é mais velho do que eu, porra, seu ridículo. Ué, mas... mais velho do que eu. Mas você é o papai aqui, você é pra quem a gente... Sabe quando a situação tá difícil no filme e a gente olha assim ao longe e tá lá aquela figura paterna e você procura um ok dela? É você, Didi. Você é o coração do MRG.
De 0 a 5 robôs gigantes, vamos lá. Quanto você deu para Gotham Knights? Os Cavaleiros de Gotham. Olha, é isso, né? Eu acho que é curioso porque você acaba resumindo essa nota a um ponto de qual valor que você dá pra sua diversão. Porque ele é um jogo muito falho, né? Ele é um jogo muito falho. Eu concordo muito com o ponto do Beto de que faltou tempo, que eles apressaram a parada. E aí, a arte final, talvez os playtests que precisavam ser feitos com mais eficácia, talvez não tenham sido feitos tão bem. Porque eu acho que se você tivesse um grupo de jogadores dedicados ali com tempo para poder fazer as críticas necessárias para esse jogo evoluir, os game testers, na verdade, né? Playtesters é para board game mais do que para videogame. Mas os game testers, eles teriam condição de apontar essas falhas que o jogo tem e que, ao meu ver, foram os maiores problemas do jogo em si. Eu não achei, na real, que o game design do jogo, ele puxou tanto assim a nota do jogo para baixo. Ele arriou tanto o jogo. O que mais me incomodou foi exatamente a crueza das coisas que eu tava vendo, né? Como eu disse no começo. Você, nesse jogo, você consegue enxergar muito a matriz do que tá acontecendo. E aí você percebe os padrões todos, você percebe como você tem que resolver e por aí vai. Então, cara, eu preciso deixar registrado uma parada mega merda que acontece no jogo, que é hilária, que é não é nem só o aparecimento da moto, que é ridículo. Eu achei ridículo. Mas a velocidade da moto, cara, eles... porra, vamos voltar à comparação com o Batman Arkham Knight, que é um jogo de mais de 5 anos, tá? Quando você entra no Batmóvel, você acelera aquela porra. Eles botam um conjunto de elementos na sua tela para você ter a sensação de que o seu carro está rápido pra caramba. Porém... Não reparei isso. Porém, o carro, ele está rápido também. Você vê o carro, ele transitando pela cidade e os prédios passando numa velocidade rápida. Ele não está tão rápido quanto parece estar, porque tem os elementos, a câmera treme, porra, ele deixa tudo com blur e tal, quando você atinge uma certa velocidade. Beleza, óbvio, isso são elementos que servem para você ter a sensação de uma velocidade maior. Perfeito, funcionou muito bem, maravilhoso, o Batman Arkham Knight fez isso certíssimo, parece que o carro tá voando. Aí vamos para o Arkham Knights, tá? Errou! Para o Gotham Knights, desculpa, vamos para o Gotham Knights. Você senta na moto, que é a mesma moto para todo mundo. Ele só tem uma moto na porra da Batcaverna lá. Uma moto. Todo mundo utiliza a mesma moto. Tá? Irmão, tu senta na moto, quando você gira o acelerador pra ela começar a andar, já aparece o blur, a distorção de velocidade da luz. Caraca. Já aparecem os efeitos todos. Que merda, e a moto nem andou. Caralho. Que beleza, ficou, uma bosta. E assim, Afonso, cara, isso é uma parada muito tosca. Claramente, você tá vendo? Era um jogo pra várias pessoas jogarem e se desloca rápido, vai encontrar o seu amiguinho. Meu irmão, a moto é a moto mais foda de todos os tempos. A moto não derrapa por porra nenhuma. Tu faz uma curva, ela segue no meio da pista, tu desvia do carro na curva, tá tranquilo, irmão. Isso é moto do Batman. Moto do Batman é tração, puta, vezes 1000. Não, e, cara, mas chega a ser ridículo, sabe? Tira... é ridículo. Tira a experiência simulação, porque não é uma simulação. Você fala, cara, preciso fazer a curva esquerda? Vou fazer a curva esquerda, não importa a velocidade, e a moto não vai sair nada. É meio tosco até. Cara, é muito tosco, Beto. Você pega uma reta, você bota a velocidade máxima da moto, que deve ser 23 km por hora. A moto voando, assim, a sensação de que você tá, caralho. É uma mobilete. Eu chuto que a mobilete é mais rápido. Você tá no máximo da velocidade, top speed da moto numa linha reta. Aí lá no final, tem a curva pra direita. Aí tu fala assim, deixa eu ver o que acontece se eu não fizer a curva. Meu irmão, ele vai reto no prédio, ele toca na parede, a moto para. Que coisa horrorosa! Só isso. A moto para. Tu tá na top speed da parada, a moto para. Você chega, sabe, essas batidas que no jogo do Batman Arkham Knight, meu irmão, era faísca, pedaço de coisa, partícula na tela, ele levando tudo. Cara, não, era bizarro a quantidade de paradas. No fim, se você tirasse as firulas que aconteciam no Batman Arkham Knight, o carro tocava na parede e parava. Porém, eles colocaram esses elementos para fazer com que você estivesse dentro do jogo e aceitasse aquilo que tá acontecendo, sabendo que teve uma consequência da sua batida. E é perfeito, funciona bem pra caralho. Então, assim, essas paradas que podiam ser melhoradas, eu concordo, podiam ser melhoradas com mais tempo, com game test e tal, deixariam um jogo muito bom. Ainda assim, a diversão do jogo ela é muito grande. A história do jogo, ela te pega de um jeito muito interessante. Muito legal. E assim, Afonso, tá todo mundo ali bem escrito. Arlequina bem escrita, Pinguim bem escrito. Pelo menos isso, né? Montoya bem escrito. Entendi. Toda a história, quando as cutscenes entram, elas são muito legais. Os personagens são legais e bem escritos. São. O Pinguim é um personagem muito interessante. Ele tem uma parada mafiosa, ele tá ressentido pra caralho, sabe? No começo do jogo. É muito... Os personagens são muito cativantes. Eles conseguiram criar ali um lorezinho de tudo que tá acontecendo, que te prende, faz... Pelo menos pra mim, era o que me motivava a voltar pro jogo, junto com a diversão, né? Mas eu descobri que pra onde vai essa porra
porra, e o cara, isso aqui. Quando eu ia falar com o Pinguim, eu não ia falar com o Pinguim, eu ia falar com o meu brother Pinguim, porque eu tava aí, deixa eu ver o que o Pinguim quer. Ia lá felizão, vou falar com ele, sabe? Então, tipo, isso é muito legal, porque eles conseguem ainda trazer uma faísca de alegria quando você tá jogando, apesar de toda essa bosta que tá flutuando pelo rio de Gotham lá, pelo Gotham River. E, puta, que é triste. Eu, sinceramente, concordo com o Beto. O jogo não vale o preço que ele tá agora, mas eu acho que um bom conteúdo para consertar esses bugs, para melhorar esses bugs, talvez um pacote de textura, ou um pacote de estilo diferente, com algumas mudanças de mecânicas aqui e ali e tal, deixariam o jogo, porra, bem perto do valor que ele tem. Concordo com as críticas do Beto com o game design, tem algumas coisas que podiam ser muito melhores, mas ainda assim, o jogo ele tem essa proposta arcade que, melhorado isso que eu disse, ele estaria dentro do meu 3 robôs gigantes no mínimo, né, que tá na minha expectativa. Então, entendi. Eu dou um pouco mais do que o Beto, não muito distante, eu acho que o jogo ele não chega a ser mediano, ele fica um pouco abaixo, mas eu dou 2.8 robôs gigantes e digo que vale pela diversão. Olha aí. E também me chamou a atenção que não tem cavalo, né? Outra mentira aí da proposta. Vocês não sentem falta? Não tem cavalo no jogo. Não sei de vocês, mas assim, um jogo que diz Cavaleiros de Gotham e não tem um coitado de um cavalinho? Aí um jogo que ia ser muito maneiro, o Cavaleiro de Gotham, aí vem um Batman muito educado, assim, muito educado. Tudo. Excuse me, sir. Would you mind if I punch your face? Né?